Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 732, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional, 732, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a vida do animal irracional. Depois vão passar pela vida do astral térreo. Vão ser verdadeiros Exus com o garfão na mão para espetar esses materialistas que pensam que a matéria, que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. A fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Com o pensamento somente com raciocínio. Ninguém resolve mais nada com o pensamento, somente com raciocínio. E não sentiram a mudança dessa fase por viverem artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, os pensadores não viviam em desacerto. A energia que fez o pensamento foi para dar uma chuva de pau nos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E muitos têm sido vítimas de desastres de todas as espécies, de todas as maneiras, tudo porque terminou a fase do pensamento e todos dessa fase perderam o direito de viver. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim toda a humanidade para depois de bem preparados voltar ao primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem sendo preparada toda a humanidade pela natureza, morrendo e nascendo. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Tudo porque acabou a fase do pensamento em 1935 e todos os seus feitos e da imaginação estão a caminho da falência. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar em animal irracional. Depois vão passar pela vida do astral térreo. Vão ser verdadeiros Exus, com o garfão na mão, para espetar esses materialistas que pensam que a matéria, que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. E as guerras não cessam. Estão passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder. Assaltos a todos, todos sendo assaltados por arma de fogo,
todos rendidos por arma de fogo. A situação está preta. Está salve-se quem puder e se puder. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, desenvolvendo o raciocínio. Depois que desenvolver o raciocínio, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, isso há milhões de milênios, para voltar ao seu estado natural, depois que desenvolver o seu raciocínio. O natural é no primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E essa energia do primeiro mundo está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que depois de desenvolver o seu raciocínio, voltarão para o seu verdadeiro estado natural, porque são de raça racional. Vão para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E assim é a vida do desencanto, do universo em desencanto, todos se desencantando para voltar ao seu estado natural, por meio da cultura racional, voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra e vão se transformar agora para o bicho irracional. Porque a natureza é de transformação, nessa deformação racional, e vão ser feitos pela energia magnética, por isso que os bichos são ferozes. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria essa infinidade de desacertos na vida dos pensadores. O pensamento causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. Vivem todos esquecidos de si mesmo, e ninguém é dono de ninguém. Passou-se a escravidão branca, passou-se a escravidão preta, porque ninguém é dono de ninguém, porque tudo terminou em nada. Passou-se os preconceitos de cor, e tudo passa no mundo inteiro. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores, e vivem uns contra os outros. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando assim a humanidade para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. O mundo já passou por tantas crises, ora que no tempo da espanhola as pessoas caíam duras no chão, morriam famílias inteiras, só viam que as pessoas estavam mortas quando os urubus começavam a rondar as casas. Foi uma epidemia que morreu muita gente,
que precisou tirar os presos dos presídios para fazer valas para colocar o povo, muitos ainda com vida. Passavam caminhões e mais caminhões com pessoas mortas. Foi uma coisa horrível no tempo da espanhola. E o tempo não foi feito para acertar, e o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E vivem uns contra os outros, guerras e mais guerras, e por isso estamos na era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E há milhões de milênios, vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim toda a humanidade para voltar ao seu estado natural. Voltam, sim, com o raciocínio já desenvolvido para o primeiro mundo, o mundo racional, para ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque lá são corpos de energia pura, limpa e perfeita. Todos os deuses foram inventados pelo povo, todas as Bíblias diferentes umas das outras. E todos nasceram do chão como outro vegetal qualquer. São seres humanos em forma de vegetal, porque tudo e todos nasceram do chão. E ninguém veio do céu, como um anjo bom, como um anjo mau. Somos racionais em forma de animais, porque nascemos no chão. A continuação dessas mensagens se encontra no 733, volume do Histórico.